É verão, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar. É verão, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar. Então, eu quero apresentar os nossos convidados desta manhã para conversar com a gente, tá? E aqui temos a presença do nosso padre Cristiano, é pároco aqui da nossa paróquia de Morada Nova, né? E também aqui saudoso e o nosso memorável padre Peixoto, que também veio lá do Jaguaribe, né? Veio aqui enriquecer esse momento com a gente. Do meu lado ali, para se enquadrar também aqui, Marcelo Emiliano, parceiro de sempre. E os músicos vocês nos conhecem, né? Os melhores da região, os melhores aqui do Ceará. Para mim, os melhores que tem. O Luan e o Berg do acordeão. Seja muito bem-vindo, obrigado demais pela atenção que você tem dispensado a gente. Obrigado, Maurício, obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Desde a segunda semana social promovida pela CNBB, em 94, e depois a campanha da fraternidade no ano seguinte, que é Fraternidade e Excluídos, surgiu como um ato comemorativo, mas também de luta, o chamado Grito dos Excluídos, para dar voz, então, àqueles que muitas vezes não estão calados nas nossas periferias e nos lugares mais longínquos. Falar hoje do Grito dos Excluídos e partilhar com vocês é um momento de muita reflexão. E esse diálogo se torna importante entre que as quatro cabeças que estão aqui, no qual vamos colocar as nossas ideias, possamos cada vez mais dizer que sim, existe a possibilidade do mundo mais fraterno, de um mundo sem exclusão, no qual todos nós somos iguais perante Deus e perante os homens, né? No qual os muros e as barreiras sejam derrubadas e através dessas quedas, dessas limitações humanas, nós possamos dar as mãos e ser todos irmãos. Isso é o mais importante. E nesse 27º Grito dos Excluídos, no qual se proclama a vida em primeiro lugar. E a vida em todas as suas dimensões. Não para poucos, mas para todos. E a vida é muito importante e ela tem que ser valorizada e respeitada em todas as suas dimensões. Bom, agora o nosso padre Peixoto, né? Uma alegria tê-lo aqui, viu? Dizer mais uma vez obrigado pela sua solicitude de sempre, né? Bom dia. O senhor Maurício me falou de uma participação à distância, mas o senhor também está em Morada Nova. Eu vou ficar a segunda e terça em Morada Nova. Eu estou aqui com vocês. Nós já promovemos a nível de diocese os Gritos Excluídos. E sobre a água, nós começamos lá no Benox e viemos caminhando e concluímos lá no Salão de São Vicente. E recordo bem, eu fui logo após a partilha dos alimentos, ainda fui de Curitiba participar da véspera, que hoje é a véspera da festa de Curitiba, da Senhora dos Remédios, que se comemora no dia 8, na atividade da Nossa Senhora. Grito. A gente começou com as histórias dos gritos, né? O grito de Ipiranga, que é um grito oficial, mas houve outros gritos na história pátria nossa, de escravos. Foi a Revolução dos Escravos na Bahia. Houve outras situações em Minas Gerais, gritos divisionistas do Rio Grande do Sul e gritos extremamente fortes nos anos 60. A população brasileira estava sendo excluída do processo democrático. Maurício está aqui com
68, que recorda esse tempo de luta. Sempre quando o Estado se apodera de todo o direito, aparecem os gritos democráticos. Sempre que o Estado esquece do seu papel social, aparecem os gritos sociais. Hoje, você está falando sempre dos gritos de Brasília e dos gritos de São Paulo. Mas há um grito lá em Brasília que já está por alguns dias, são dos índios, que estão acampados lá, porque agora está sendo votado o famoso marco referencial. Índio que terra da Constituição para frente não tem. Então, são os vários gritos. Nós recordamos do grito, muito forte agora, grito social e religioso do povo hebreu, que é maltratado no Egito. Nós recordamos também dos gritos interessantíssimos dos bispos do Nordeste dos anos 60, de ouvir os clamores do meu povo. Um dos primeiros documentos da igreja de alguns bispos do Nordeste, recordando a situação de sofrimento e penúria, principalmente recordando a situação do encarceramento, da perseguição política. Então, foram os bispos do Nordeste que começaram. Depois isso revelou pela região norte, os bispos do norte. Se não for enganado, do norte, o documento acho que em Jucapiranga. Depois de alguns bispos do centro-oeste. Como é interessante, né? O Brasil rico estava satisfeito, né? Não teve grito dos bichos do sul e do sudeste. Isso não é irônico, não. Isso se explica. Assim, a igreja ela representa o seu povo. Quando ela faz a opção pelos pobres, né, pode ser que isso seja muito fácil de se entender. Até uma região em que não existe pobre, será que não existia pobres? A igreja talvez não tenha, ou não tinha outra opção. Acho que isso explica fácil, porque é que onde você tem um povo mais sofrido, há um clamor e há um grito mais constante. Né? Interessante que você hoje tem, que nós temos que pensar no caminho do mundo de urbanização. Existe na cidade de São Paulo, o famoso grito no Rio de Janeiro, né, dos moradores de rua, que é um grito que chama a atenção de todo mundo. Da perseguição nas periferias, aos pobres, aos pretos, às mulheres, do movimento dos favelados, do pessoal do sem terra, que começou a ficar forte no sul. Por quê? Porque o processo de urbanização ele é extremamente excludente. Ele é extremamente excludente. Gera uma riqueza, mas gera uma imensa população que vive na pobreza. E as cidades mais ou menos divididas, que a gente percebe que depois dessa grande migração que acontece do povo que vem do campo para a cidade, né, porque falta de oportunidade do campo, falta de investimento, quando chega na cidade, então vai para essas periferias e a gente vê basicamente as cidades divididas, né, através da arquitetura, através da questão do saneamento básico, ou seja, se olha somente aquilo que é mapeável, né, diante dos outros, os pontos turísticos e as partes mais nobres, mas quando nós vamos para as periferias, né, nós encontramos realmente a realidade daqueles que dão suporte, né, a essa elite, né, que é a dona de casa, é aquela faxineira, é aquela que lava, é aquela que pega o ônibus, é o trabalhador da construção civil, que ao final do dia volta para as suas realidades e assim continua dentro da sua situação.
me preocupa muito, né, quando o senhor fala, né, sobre essa situação e a gente pensando, né, e quando o povo, né, abre os olhos para as suas necessidades, e muitos pensam que se torna até algo que é antidemocrático, antiético, falar da dignidade de cada uma dessas pessoas, né, que gritam, que estão lá no suporte, que são, para muitos, mais um número que morre, mais um número esquecido, ou seja, e é uma população que fica gemendo. Historicamente, como você colocou, a história do povo de Israel, quando sai do Egito, né, chega em possessão da terra prometida, que não foi fácil essa posse, né, essa luta, né, tenta reorganizar na questão das tribos, né, uma coisa mais que todos têm direito à terra, todos têm direito ali, e depois as cabeças de alguns começam a maquinar para vir outra vez o que diz respeito à monarquia, que ter uma guinada, e vindo monarca, tinha que sustentar essa monarquia, né, com essa nobreza, e aqueles que queriam a posse da terra já começam a ver outros planos diferentes, e isso continua se repetindo no mundo de hoje. Padre Cristiano, moradia. E essa luta é tão grande, essa demanda do nosso país, né, que assim, vários projetos ao longo, e vocês lembram da época da Coab, que surgiu, né, os conjuntos populares, que foram surgindo nas grandes cidades, mas também no interior, e também atualmente, quando vem esse movimento Minha Casa Minha Vida, né, que deu essa oportunidade para tantas pessoas, porque como seria a pessoa ter acesso a uma moradia com um salário mínimo? E diante desse salário, pagando um aluguel, né, e o que sobra desse aluguel, a energia, a água, e aí, como é que nós vamos ficar? Né? E eu fui, como olhei em Fortaleza e participei de umas construções de um conjunto habitacional na periferia de Fortaleza, né? Somente em Maracanaú, né, um conjunto habitacional no qual a luta popular foi muito grande, né, de conseguir ter o direito a isso, né, o direito de ter o seu local, de ter a sua vida, de ter o meu lugar, de ter a estabilidade de chegar e ter algo que é meu, é nosso, né, seja meu, da minha família. E tanto que a gente contribui para o Estado como aquele que tem que dar a possibilidade das pessoas terem esse acesso a uma moradia digna. E a gente percebe que ao longo da história, vários projetos de conjuntos habitacionais, de melhoria também, porque quando se fala de moradia, aí vem a questão da saúde, porque vem o saneamento básico, que vem junto dessa moradia, a questão do posto de saúde junto dessa moradia, vem o quê? A mercearia que ajuda, né, que vende a comida, que faz com que a pessoa possa gerar renda também. Ou seja, são um conjunto de coisas, né, que estão unidas entre si. Eu vejo assim, uma análise pessoal que eu faço é que desde esse desenvolvimento urbano, né, quando eu falo não só o desenvolvimento urbano nas grandes metrópoles, mas também em cidades de médio e pequeno porte, a falta de políticas públicas para que possa organizar esses espaços, né, e gerar com que esses espaços, ao serem construídos, tenham a presença do Estado, né, com tudo, com escola, com creche, com a segurança, ou seja, ter aqueles casas populares. E depois, lá, se acrescentou um outro conjunto de municípios. São as periferias que são rodeadas para mais longe e sem o aparato da presença do Estado. Eu sei que no conjunto de instituição tem uma creche sem terminar e um posto de saúde. Mas, e aí o que acontece? Terreno fértil, porque você pega, por exemplo, se for tirar aqui, o que tem de bem social? As ruas são maquiladas, as casas maquiladas, foram jogados os depósitos, né? E é um terreno fértil para que a sociedade alternativa que se impõe através da violência e da droga penetre nessas áreas. Quer falar, Marcelo Emiliano? Quero falar, sim.
Gente, vocês que estão acompanhando a gente perceberam que a gente está com uns probleminhas técnicos, então eu queria fazer um combinado com vocês. A gente vai dar um intervalo de 5 minutinhos, tá? O link não vai mudar. Então, se você acha que esse papo é urgente, e se você conhece alguém que gostaria de participar dessa roda de conversa, pode compartilhar esse link, mas a gente pede a vocês um pequeno intervalo de 5 minutos para que a gente faça uns alinhamentos técnicos e nós possamos voltar com essa live, com esse bate-papo, com mais qualidade para vocês. Então é o tempo da gente tomar uma água, tomar um café, dar uma olhada nas panelas do almoço. A gente volta daqui a pouquinho e enquanto isso a gente pede que você compartilhe o link com quem você acha que gostaria, que precisa participar dessa discussão. Voltamos em 5 minutos. Até já. Oi, é aqui? Muito bem. Obrigado pela sua paciência. Obrigado pela sua compreensão. Voltamos para dar continuidade a esse bate-papo, para continuar essa discussão urgentíssima na hora do almoço. Que hora conveniente para falar sobre fome, para falar sobre o irmão que não está longe, que não é abstrato, o irmão que está na casa ao lado, o irmão que está na rua de trás, e que eu me pergunto, ele terá o almoço que eu terei? Ele terá como comprar o quilo de feijão, Maurício? Porque fuzil, nem se ele trabalhar por 50 anos e não gastar um tostão durante todo esse tempo. Vou passar aqui a palavra para o nosso anfitrião Maurício Nobre, que vai dar continuidade à discussão que a gente fazia, eu acho que voltando de onde nós paramos. A gente falava sobre a periferia da sociedade. Existe uma sociedade extremamente excludente neste nosso Brasil de meu Deus, Brasilzão que não se acaba. Uma sociedade excludente que joga para a periferia social os indesejados, os indesejáveis. E essa periferia, ela também é representada pela periferia arquitetônica das cidades. A gente falava disso quando nós demos uma pausa e eu acho que a gente pode continuar daí. Padre Peixoto falava sobre o bairro do Mutirão, mas eu acho, padre, que para além do Mutirão hoje em dia a gente tem uma periferia da periferia, que é o Pedrical. Vamos continuar daí? Expedito? Bom, tudo bem, ainda bem, voltamos. Eu quero compartilhar com vocês um problema. Eu convidei 2 pessoas que me são caras, né? Padre Cristiano e Padre Peixoto, muito mais, porque a convivência desde os tempos de formação da juventude, né, com o Peixoto, me faz dele uma pessoa bem mais cara para mim. E eu estou com um problema. Combinei com eles, meu povo, que a gente ficava até meio-dia. Como é que eu faço agora para seduzi-los a permanecer conversando com vocês? Depende da qualidade do que a gente fizer daqui para frente. Mas vamos começar com música. Vamos botar esse forrozinho aqui, depois a gente fala com os padres. Bora animar, bora ver se sai do outro lado bem isso aí. Oi? O que a gente faz é por debaixo do pano pra ninguém saber. É por debaixo do pano se eu ganho mais. É por debaixo do pano se vou perder. É por debaixo do pano que a gente faz. É por debaixo do pano é por debaixo do pano se eu ganho mais. É por debaixo do pano ou se vou perder. É por debaixo do pano, é debaixo do pano que eu me afogo, que eu me dano. É debaixo dos panos que a gente fala do fulano e diz o que convém. É debaixo dos panos que eu me afogo, que eu me dano sem meu bem. É debaixo dos panos que eu me afogo, que eu me dano sem ver meu bem. E o que a gente faz é por debaixo do pano pra ninguém saber. É por debaixo do pano se eu ganho mais. É por debaixo do pano ou se vou perder. É por debaixo do pano, é debaixo dos panos que a gente não tem medo. Pode guardar segredo de tudo que se tem. É debaixo
debaixo dos panos. Que a gente fala do fulano e diz o que convém. É debaixo dos panos que eu me afogo, que eu me dano sem ver meu bem. É debaixo dos panos que eu me afogo, que eu me dano sem ver meu bem. Oh, coisa boa. Democracia. Eu não posso me findar, Peixoto e Cristiano, eu não posso findar uma live dessa sem que vocês falem disso. Hoje tem gente em Brasília, capital da República, tem uns querendo que a sua voz e o seu grito seja escutado a ponto de fechar o Congresso. Acabar com essa história de deputado, de senadores que não precisa. A República não precisa do poder legislativo. Tem gente que quer prender e acabar também com o Supremo Tribunal Federal. O país não precisa do poder judiciário, né? E nessa crise que é alimentada, inclusive pelo presidente, que declara, né? Ele apoia as manifestações que vão nesse sentido. Bom, veja só, o Conselho Nacional de Procuradores, o Ministério Público desse país, né? Ele lançou nota e manifesto em defesa do princípio fundamental da independência e da harmonia dos poderes da República. É importante preservar a independência dos poderes. Aí, a Federação Brasileira dos Bancos também emitiu nota para reafirmar apoio que a praça é dos três poderes, não é de um só. A praça é dos três poderes. Se parece que a palavra democracia, né, se torna uma palavra um pouco desgastada, né, diante dessas situações, porque no Estado de Direito a democracia se torna importante, né, para exercer a cidadania de cada um e o próprio, né, o presidente que está nesse momento, né, exercendo o seu poder, foi escolhido pela democracia, né? Mas diante dessa democracia fica sendo ferida através dessas palavras, pensando que se torna um soberano diante daquilo, né, que ele está como um servidor de todos e colocando em conflito, né, toda a sociedade, não só nas suas palavras, mas também nas suas atitudes. Penso que o que vai destruindo a democracia se torna as polarizações e os extremismos, né, cada vez mais exagerados, que cada um quer defender o seu ponto de vista, esquecendo que na democracia é importante o diálogo, o consenso, né, e a paz, né, para que possa então o Estado exercer seu poder e fazer com que esse desenvolvimento chegue, né, para todas as pessoas. Não podemos negar, e como você está aí com a camisa da década de 60, de 70, né, o que o país já passou num período de ditadura, de perseguição, de mortes, de tortura. Né, não se pode apagar essas páginas, mas diante dessas páginas históricas, né, fazer uma leitura para que não se possa cair no mesmo erro e assim fazer com que o país possa crescer e se desenvolver, fazendo com que todos possam ter, né, os seus direitos respeitados sem destruir o outro. E por isso, sim, diante dos três poderes, não se torna um maior do que o outro, mas os outros se entrelaçam para que possa ver o quê? O bem e com que a Constituição seja realmente respeitada. Às vezes se esquece, né, da Carta Magna do nosso país, né, daquilo que é mais importante para todos os cidadãos. E a democracia, né, desde a época dos gregos, né, que vem tornando como aquela ação política, né, no qual através que todos têm direitos, todos são iguais e todos então podem, né, construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Se torna um perigo e um retrocesso, viu, Maurício? Quando a gente pensa que é um perigo voltar a viver sombras de um passado tão obscuro, como eu disse, eu não vivenciei essa época, mas pego os resquícios, né, de certas situações do passado, né, desses momentos, né, de tortura. Lembramos o Frei Tito, né, que sofreu realmente na mão, né, nesse período da ditadura, foi morto, e outras pessoas,
né, que se torna até, para alguns extremistas, algo engraçado, né? Ou seja, mereceu, foi torturado, foi morto, e são vidas, né? Foram vidas, né? Vidas que foram derramadas e caladas, sufocadas, e que hoje essas vidas, já que estamos falando de grito, essas vidas também gritam no mundo de hoje por uma luta e por um país mais solidário, né? Então, essa é a minha posição diante dessa situação política, diante da democracia atual. Vamos ouvir o Padre Peixoto? Como é que se pronuncia? Charles de Montesquieu? É isso mesmo? Montesquieu? Tem que aprender aqui. Charles de Montesquieu. Ele diz, na teoria dos três poderes, quer dizer, desde 1700 já se discute como é que se constrói o Estado sem concentrar o poder em numa só pessoa, no ditador, né, no czar, né, no imperador. E aí desenhou-se aí os três poderes harmônicos e independentes. É assim que é a nossa democracia. Nós não somos oligarquias, nós não somos, né? Pois bem, Peixoto, você acha que é possível esse retrocesso? Queria fazer aqui umas pequenas considerações. Isso não é discussão de excluído. Essa é uma discussão dos mais incluídos entre si. Essa é a primeira ponência. A segunda ponência, Expedito Maurício Pereira Nobre. Me permite uma parte. Me permite uma parte. Qual seria a temática do excluído? Mas você começou por aí, nós vamos continuar aqui. E depois eu posso tentar voltar para o excluído. Para a gente perceber que nós estamos numa live tentando defender os excluídos, né? Agora, como a gente faz isso? Se não discutindo a teoria dos que estão incluídos, ou a força dos que estão incluídos, né? A lógica dos que estão incluídos. As lógicas dos que estão incluídos. Isso é legal esse debate, viu? Muito profundo e difícil de se fazer, mas retome. Queria retomar também, quando você falou aí que o que vai resultar de hoje. Há um certo tempo, há uns 4 anos, 5 anos, você pode ser mais preciso, se você começa a pesquisar certos grupos de opinião, eles vão dizer, o golpe já aconteceu. O golpe já aconteceu. Como é que foi o golpe? As oligarquias se juntaram e caçaram, sem fundamentação legal, uma presidenta eleita legitimamente. Essa discussão vem de longe e você pode dizer assim, não foi golpe não, mas há grandes correntes de opinião de pesquisadores que sustentam que o golpe já aconteceu. E mulher, né, padre? Isso. A primeira mulher. E quem estava no meio do golpe? A inteligência, os grupos militares, os grupos econômicos, que começaram a se sentir incomodados com o Estado social. Um Estado social mínimo, que começou a ser implantado com os governos do PT. Então a oligarquia se reuniu e fez o golpe. Se houver golpe, é autogolpe internamente das elites, entenderam? Isso é uma discussão que está acontecendo nesses últimos dias, retomando aquela discussão que o PT dizia que foi golpe. Você deve se lembrar bem dessa história. Você pega aí, é interessante, né? Expedito, talvez você pudesse voltar para eu ver que as notas, os procuradores, é gente de cima, Febraban é gente de cima, agronegócio é gente de cima, é gente que está sentindo
a estabilidade da organização do Estado para prejudicar os seus negócios. Tá bom. Aí você diz assim... Mas isso é muito triste constatar isso, né? Porque é para a gente dizer que não importa o modelo para quem está na elite. Não importa se é democracia, se é ditadura, se é oligarquia, o que é. Né? Se é presidencialista, parlamentarista, o que é. Não interessa. Interessa que eles estejam lucrando. Porque se essa voz estão falando aí, pela sua fala e pelo que a gente constata mesmo, chegou o momento em que está tão aloprado os desacertos desse governo, né, os delírios desse presidente, que até a elite se sente ameaçada em perder os seus privilégios, os seus lucros, etc, etc. A sua estabilidade. É isso que se traduz. Nós temos que ver, e a escola tem muita culpa nisso, escola, você que é educador, porque a escola repete o modelo social. A história dos vencidos, a música, a história dos vencedores, a música dos vencedores, as grandes obras são dos vencedores, os vencidos não têm história. Os vencidos não têm história porque eles vivem à margem. Eles vivem à margem. Veja vocês, a ultradireita tem muita dificuldade de articulação. E ela sempre rondou os quartéis. Mas agora não é, ela não está rondando os quartéis. Você pode ler isso tranquilamente, que ela não está rondando os quartéis, está rondando as camadas mais reacionárias entre os pobres. E, voltando um pouco a essa história da leitura histórica, ontem o meu afilhado me perguntou, existe guerra religiosa? Eu disse, não, meu filho. Mas no livro de história diz que tem guerra religiosa. Essa história do Afeganistão é guerra religiosa? Não, meu filho. É guerra econômica. Essa é uma leitura fundamental para as guerras. O economês, que aquele rapaz tinha razão. Aquele rapaz que é tão mal visto no mundo, mas que ele foi profundamente correto na análise histórica. Toda e qualquer guerra é econômica. Por que a Inglaterra declara guerra ao Império Alemão? O próprio grafite que o primeiro-ministro Asquith assinou a declaração de guerra era um grafite alemão. Invasão de mercados. Então, como é invasão de mercados. E é porque eles tinham dividido as áreas todas. Então, você tem que pensar a situação de hoje a partir uma das vertentes, e é fundamental, a vertente econômica. Por isso, essa historinha aqui dessas notas é a vertente econômica que está se manifestando. Se houver golpe, é para beneficiar mais ainda. Que foram os grandes grupos econômicos que se colocaram contra o Estado Social mínimo iniciado pelos governos da esquerda, se é que a gente diz que é esquerda, né? Esquerda, vocês sabem que foi uma visão da Assembleia Francesa. A visão da Assembleia Francesa. À direita, sentava-se os conservadores. À esquerda, sentava-se aqueles que pensavam no Estado Social. Aí não, é a turma da esquerda, mas é por causa do lugar onde eles estavam sentados na Assembleia. Virou conceito. O que é grito de excluído? Os que vivem nas favelas, porque são os rejeitos sociais. Os que vivem à margem dos benefícios sociais, do hospital, da escola. Os que moram em ruas esburacadas, em cortiços, o próprio Estado, ele faz cortiço para os pobres, né? 5 por 10, né? Isso é um cortiço.
e diz, tão bonitinha a casa, tão bonitinha, parece um pombal, mas é para mas é para pobre, né? Então, esses é que são os excluídos. Por exemplo, aqui está tão bem, né? O Maurício é incluído. Ele não é excluído. E Maurício é incluído. Ele vive numa estrutura das mais incluídas, que é a estrutura do aparato judiciário. É, de fato. De fato, eu me fiz excluir e incluir, né? E acho que aí é um outro debate. A educação transforma vidas. Acho que nós somos frutos disso. Isso, né? isso. A nossa inclusão se dá pela educação, né? Mas o Peixoto faz uma reflexão que me diz que não vai ter golpe. Porque já houve. Primeiro, porque já houve. Segundo, porque você diz que a história é escrita pela elite. Terceiro, reconhece que a elite é que está se manifestando contra isso, porque sabe que vai ter prejuízos maiores. Então, se tiver algum pobre, né, da periferia que foi aliciado por uma igreja ou por um pensamento aí radical desses aí, parece que essas vozes não vão ser ouvidas, não. Elas vão estar pequenas. Então, quiçá que seja assim mesmo, porque a gente precisa avançar na democracia desse país, né? Consolidar ainda mais as instituições. Eu acho que ela está passando por uma prova imensa aí, o judiciário especialmente está passando por uma prova imensa, né? O legislativo fica naquele jogo, o próprio Centrão diz que se, dependendo do que aconteça hoje, esse partido Centrão, dependendo do que aconteça hoje, eles saem da base do governo também, né? Se vier com a história de fechar Congresso, invadir Supremo, então, a partir do Centrão que dizem isso, né? Então, acho que a gente pode se tranquilizar do ponto de vista do retrocesso, mas a gente estagnou. Sim. E agora eu pergunto, qual é o pior legado, o que é que realmente fica? Como é que nós vamos cicatrizar tantas feridas abertas pelo atual governo do Bolsonaro? Processo eleitoral. Processo eleitoral. Porque veja você, Maurício, eu acenei brevemente, veja você, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são irmãos, siameses para repetir o Estado Social hoje. São. Então, quando tem um pouquinho de manifestação, é do processo eleitoral. Mas mesmo assim, as grandes camadas da população não estão representadas no processo eleitoral. Aparece aqui e acolá pequenas inserções, representantes de favelas, representantes afro. Essas representações das igrejas pentecostais estão corretas. Eles são assim mesmo. São bem representados, então. E são desse jeito mesmo. Nós é que não estamos... Eles pensam assim mesmo. Eles pensam assim mesmo. Eles pensam desse jeito. Eles pensam que vão subir tudinho para o céu. Já agora. Peixoto, vamos cantar essa música aí, menino. Back to Bahia. E aí a gente volta só para as nossas considerações finais, tá? Back to Bahia. Uma saudade de voltar ao tempo em que democracia plena. Saudade do tempo que o gás era só 48, 50 conto. Saudade do tempo em que o salário mínimo valia mais do que 300 dólares. Saudade do tempo que o filho do agricultor sentava no banco da universidade sem problemas, facilmente tinha um financiamento, tinha um SISU. Vamos lá, garoto. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. Queria ver os padres cantando. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. É verão, bom sinal. Já é tempo de abrir o coração e sonhar. É verão, bom sinal. Já é tempo de abrir o coração e sonhar. A vivenciar enquanto
for permitida a cidadania, e mesmo excluída a cidadania, nós precisamos continuar. Um abraço a você, Marcelo, um abraço para o Cristiano, um abraço para o Luan Berg, Expediente Maurício, um abraço para o Aécio e o filho dele, o Arthur, porque eu estava tentando fazer meus neurônios funcionar. Mas um abraço muito especial para você, que teve a paciência de estar conosco, depois de tantos prós, percalços e contras, mas chegamos até você. Vamos continuar a nossa vida. Bom dia. Muito bem. Se fala muito que após o grito dos excluídos, se fala dos ecos do grito dos excluídos, né? Quando a gente grita, significa também aqueles ecos, ou seja, uma resposta que se dá, um feedback que se dá desses gritos. Diante de tanta problemática e de tantos temas, né, que nós íamos trabalhar aqui, né, e se Deus quiser vamos ter outras oportunidades de fazer rodas de debate e fazer com que o pensamento, a razão possa não buscar a resolver todos os problemas do mundo, mas mostrar como remédios para tantos problemas do mundo, e que através desse ano, né, de 2021, nesse 27º Grito dos Excluídos, a vida está sempre em primeiro lugar, seja ela quem for. Né? Então estamos aqui para dar voz a todos esses, né, que foram e estão sendo calados, né, diante de uma situação que o grito é diferente da gritaria, né, da euforia. O grito é mais pensado, usa a racionalidade. As gritarias que se tem por fora, que muitas vezes levam à violência, levam muitas vezes a destruir e a calar tantas vozes. Então agradeço a todos vocês que nos acompanharam, e também obrigado Maurício, obrigado Marcelo e a todos os meninos. Obrigado, Padre Cristiano, obrigado, Padre Peixoto. Antes do Maurício... Agradecê-los também, Marcelo, porque eu devo declarar que estou muito satisfeito com a minha igreja. Eu já disse isso e faço questão de todos os momentos que puder falar. Sou muito satisfeito com a minha igreja, porque, especialmente a CNBB, que sempre se posicionou, né, depois se constitui, claro. A nossa igreja teve os seus grandes males, pecados também lá, né, mas depois, especialmente com a CNBB, eu me sinto muito, mas muito satisfeito com o papel da minha igreja. Ela nunca foi curral eleitoral de nenhum partido político. Ela sempre fez a opção pelos pobres, sempre fez a opção pela justiça social, sempre fez a opção pela democracia, sempre respeitando a diversidade, inclusive a diversidade que a agredia. Né? Então, para dizer a vocês que sou muito satisfeito, agradeço demais a consideração e a presença de vocês aqui para a gente discutir um pouco, né, dando voz aos que não estão aqui e aos que fatalmente ou geralmente não tem espaço para falar. Nós estamos aqui para dizer que o 7 de setembro é um dia de refletir e de se construir espaço de voz para os LGBTQIA+, para os negros, para as mulheres, para os pobres da periferia, né, para os indígenas, para todos aqueles que precisam de Estado. Esse é o Estado que nós queremos, o Estado de proteção social. Então, obrigado demais ao Padre Cristiano e ao Padre Peixoto. Muito obrigado. Essa eu estou aonde? Eu estou aqui. Gente, queremos agradecer também a companhia, a paciência. E antes que o Maurício cante a música final desse momento, que é uma música linda de viver, eu gostaria de finalizar com um poema de Bertolt Brecht, contextualizando com esse 7 de setembro. Eu estava ali nos bastidores, fazendo uma faxina no meu Instagram, deletando o povo que apoia o Bolsonaro, mas eu não deleto todo mundo não, que apoia o Bolsonaro. Meus amigos ricos, os meus amigos que têm coberturas na praia de Iracema, os meus amigos que passam férias no exterior e que têm um carro de 300 mil reais, eles estão apoiando o certo para eles mesmos. Para eles mesmos. Não excluo, não. Mas os meus amigos pobres, os meus amigos assalariados, as pessoas que estavam recebendo o auxílio emergencial de 600 e depois de 300 e depois de nada,
sabe? Os meus amigos que trabalham nas fábricas e que são explorados e que apoiam o Bolsonaro, tô deletando, não tô mais seguindo não, porque aí não tem condição, tá? A respeito disso, Bertolt Brecht, o grande dramaturgo e poeta alemão, escreveu em 1946. Nossos inimigos dizem, a luta terminou, mas nós dizemos, ela começou. Nossos inimigos dizem, a verdade está liquidada, mas nós dizemos, nós a sabemos ainda. Nossos inimigos dizem, mesmo que ainda se conheça a verdade, ela não pode mais ser divulgada, mas nós a divulgamos. Gente, é a véspera da batalha, é a preparação dos nossos quadros, é o estudo do plano de luta, é o dia antes da queda dos nossos inimigos. Feliz 7 de setembro. Diretor da Fafdan Rameres, do nosso secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará. Hoje é um dia de toda a sociedade brasileira, em especial você que mora, trabalha e vive na cidade de Morada Nova, de organizar sua família, seus amigos e buscar, junto com a paróquia, toda a mobilização e articulação para que a gente faça nesse 7 de setembro a denúncia, o protesto. Queremos que a nossa sociedade tenha a plenitude, que possa ter saúde, possa ter educação, mais comida, ter moradia e ter emprego. Este é o momento que cabe a todos nós articular, mobilizar e, sobretudo, lutar na defesa da democracia e mais direito. Vivemos uma sociedade muito complexa, momento delicado da sociedade brasileira, onde os atores, as atrizes que se articulam, que acreditam em Deus e que vivem na plenitude da fé, o momento de reencontrar consigo e com aqueles que mais precisam, de reivindicar e de lutar. Por isso, nesse 27º Grito dos Excluídos, estamos juntos, construindo, junto com o Padre Cristiano, Padre Air, junto com você, Maurício Nobre, todos que fazem da nossa paróquia uma paróquia viva, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Esse é um momento importante de lutar, de reivindicar, de protestar e de construir uma identidade social coletiva para que a gente tenha a plenitude da nossa vida. Nelson Martins. Eu queria parabenizar todos que fazem a paróquia do Divino Espírito Santo em Morada Nova, meu amigo Maurício Nobre e todos os movimentos sociais da região do Vale do Jaguaribe, que estarão nesse dia 7 de setembro promovendo uma grande manifestação chamada de Grito dos Excluídos e das Excluídas. Nunca houve um momento mais apropriado do que esse para que se possa organizar a sociedade, lutar pela democracia, garantir a participação da sociedade, quando nós tivemos problemas seríssimos da pandemia, com mais de 580 mil pessoas que morreram por causa da pandemia, quando nós temos hoje o Brasil voltando, infelizmente, ao mapa da fome, e quando nós temos também um crescimento muito grande do desemprego, além, evidentemente, das ameaças que nós estamos vendo em relação à liberdade de expressão e em relação à democracia. Portanto, parabéns a todos e que possam fazer uma grande manifestação no dia 7 de setembro, através do Grito dos Excluídos em Morada Nova. Olá, você aí de Morada Nova, que está participando dessa live do 7 de setembro. Então, um abraço, muito importante, nós não podemos deixar passar despercebida essa data. O 7 de setembro é uma data bastante enigmática, porque traz consigo uma mensagem de independência. Na verdade, é o momento da institucionalização do Estado brasileiro, quando se separa de Portugal. No entanto, a palavra independência, na sua formulação mais ampla, significaria uma soberania política, uma independência econômica, aquilo que não veio, de fato, ocorrer com o 7 de setembro de 1822, uma vez que o Brasil continuou atrelado aos interesses econômicos da Inglaterra, principalmente naquele contexto, vindo posteriormente a se tornar uma área de influência dos Estados Unidos.
Então, é importante fazer essa reflexão. Por que é importante fazer essa reflexão? Porque, do ponto de vista histórico, os acontecimentos, né, quando eles passam, né, depois que eles ocorrem, fica, na verdade, uma interpretação sobre o mesmo. E a interpretação sobre o 7 de setembro, sobre uma possível independência com aqueles eventos ocorridos naquele ano de 1822, na verdade, é uma apropriação da intelectualidade das elites brasileiras para tentar nos fazer crer que houve, de fato, uma independência ali. Mas, na verdade, nós sabemos que desde a origem do Estado brasileiro, que continuou escravocrata, continuou durante todo o século XIX no modelo monárquico, certo? Na verdade, excluiu, jogou de lado, né? Colocou à margem um grande contingente populacional de brasileiros, não somente os escravos, mas aqueles que eram mais pobres. Com o advento da República, essa situação ela não se alterou profundamente, né? Continuamos com todas as formas de exclusão. O que ocorre? O 7 de setembro, né, as pessoas são convocadas a irem às ruas para celebrar essa independência e, na verdade, é aquilo que a gente aprende durante a nossa vida escolar toda. Mas, né, de alguns anos em diante, a partir da segunda Semana Social Brasileira, organizada pela CNBB, foi criado o Grito dos Excluídos. Então, há mais de 26 anos que aqui na região do Vale do Jaguaribe, os pastorais sociais, os movimentos sociais têm feito o Grito dos Excluídos, que é, né, a data do 7 de setembro sendo utilizada para lembrar que, historicamente, estruturalmente, sempre houve uma desigualdade econômica, né, um regime de opressão, né, onde coloca à margem um conjunto de segmentos sociais, os mais pobres, os negros, as mulheres. Então, nós vivemos um sistema estruturalmente injusto. E, portanto, o 7 de setembro ele deve ser essa data de lembrar aqueles que vivem esse processo de exclusão. Então, quando nós nos reunimos no chamado Grito dos Excluídos, na verdade, o fazemos para lembrar as lutas históricas do povo brasileiro. Então, desde a independência, né, digamos, formal do Brasil, que os setores sociais mais empobrecidos vêm em luta contra o poder do Estado. Então, é isso. Então, esse, para nós, é o verdadeiro significado do 7 de setembro. É o significado de reafirmar as nossas lutas, né, as lutas do povo brasileiro, a luta por direito, a luta pela própria soberania do país, que nós tenhamos um país livre de verdade, verdadeiramente independente. Nós não podemos julgar um país independente quando esses problemas agravantes, né, agravados historicamente, eles persistem, né, e nos acompanham desde a nossa formação, desde a formação do Estado brasileiro. Então, fica aqui essa reflexão, esse chamado para que nós, né, gritemos sempre contra as injustiças, que nós gritemos sempre por liberdade. Então, um abraço a todos aí de Morada Nova e que essa live ela continue sendo um sucesso. Obrigado. Fica ali sentadinho, mas à vontade, nós vamos cantar a musiquinha. Vamos lá. Vamos lá. E é esse rapaz que tanto androginiza, que tanto me convida pra carnavalizar, que tanto se requebra do céu de salto alto e usa anéis e plumas pra lantejolizar, que acena e manda beijo pra todos seus amores e vive sempre a cores pra escandalizar. A minha mãe falou que é um tipo perigoso, que vive sorridente, fazendo quá, quá, quá. O meu pai me contou que um dia viu o cara num cabaré da zona, dançando tchá, tchá, tchá. E é esse rapaz que tanto androgeniza, que tudo anarquiza pra dessocializar, com 1001 viados puxando seu foguete, que lembra um sorvete pra refrescalizar,
Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa. Abana, 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 que é Papai Noel. Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa. Abana, 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 que é Papai Noel. Quem é esse rapaz que tanto androgeniza, que tanto te convida pra carnavalizar, que tanto se requebra no céu de um salto alto e usa anéis e plumas pra lantejolizar, que acende e manda beijos pra todos seus amores e vive sempre a cores pra escandalizar? A minha mãe falou que é um tipo perigoso, fazendo quá, quá, quá. O meu pai me contou que um dia viu um cara num cabaré da zona dançando tchá, tchá, tchá. Quem é esse rapaz que tudo anarquiza pra dessocializar? Cuidado, cuidado que aí vem ele, é um circo, é um cometa. Abana, 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 é Papai Noel. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. É verão.